E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o Wagner, você tá no canal Tragicômico. Deixa aquele like pra fortalecer e bora pro vídeo de hoje. Alguns dias eu lancei um vídeo da Laura Sabino indo pra Cuba e nesse vídeo me recomendaram muito o canal da Naimora. Eu não tenho certeza como é que pronuncia, espero que ela fale o nome dela em algum momento do vídeo pra eu aprender a pronúncia correta, mas eu ainda não conheço. Eu vi que ela simplesmente apareceu um trechinho de algum vídeo dela no próprio react que eu fiz, né? Mas me recomendaram especificamente esse vídeo aqui, como conseguir sair de Cuba. Foi uma loucura. Esse vídeo ele foi postado há 2 anos atrás e ele repercutiu bastante, tem mais de 1 milhão de visualizações. Então parece um vídeo realmente interessante pra gente reagir. Vamos dar uma olhada na história dessa cubana que conseguiu sair de Cuba e veio pro Brasil. Tudo bem com vocês? Eu sou Nath Moura, a cubana que mora no Brasil e seja muito bem-vindos. Ela fala o nome dela no começo, mas eu não entendi, deixa eu desacelerar. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Nath Moura, a cubana que... É que eu entendi uma coisa que eu acho que eu não posso falar. Eu escutei Nazi Moura. É nave, será? E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Nath Moura, a cubana que mora no Brasil. Não parece que tem um S? É Naji? Eu não sei pronunciar o nome dela. Moça, desculpa, eu não estou conseguindo entender corretamente a pronúncia do seu nome. Não é Nai, né? Claramente. Eu vou chamar ela de Moura. A Moura. Bom, vamos lá. E sejam muito bem-vindos uma vez mais ao canal. No vídeo de hoje quero compartilhar com vocês a minha história de como foi sair de Cuba. E assim, porque eu quis vir falar isso aqui pra vocês, gente. Vocês me pediram demais. Aqui no YouTube, no Instagram, em todo canto vocês me pediam, Naji, conta como foi que... Ah, eu entendi melhor agora. Eu entendi Naji. É como se fosse Naji, então, né? Naji Moura. Provavelmente a pronúncia não tá boa, mas por enquanto é o melhor que eu consigo fazer. Então ela vai contar a história. Como é que você conseguiu sair de Cuba, Naji Moura? Conte pra nós. Que você saiu de Cuba. Hoje, amigos meus, vocês vão saber como foi que eu consegui sair daquele inferno, daquela miséria extrema. Então, amigos, eu vim para no Brasil no ano 2018, tá? Pra conseguir sair de Cuba, a primeira coisa que nós fizemos foi vender tudo, tá? Tudo. Qualquer coisa que a gente tivesse que a gente não ia usar ou a gente não ia trouxer, a gente vendia, tá? Quando nós conseguimos vender tudo, eu não quis falar para muitas pessoas que eu ia vir embora, tá? Pro Brasil. Eu contei, acho que só para 3 amigos meus que eram bem apegados a mim, mas eu não queria contar para meus professores, não queria contar para muita gente da escola, por conta que muitas pessoas te desanimam, gente. Te falam, olha, por que você vai embora? Cuba é o melhor país do mundo, não sei o que, não sei o que. Eles têm a tarefa de ensinar os alunos a confiar na revolução, a dar graças a Fidel, a você fazer doutrinação. Eu não queria que acontecesse isso comigo, né? Eu tinha vários amigos meus que tinham ido embora antes que eu. E aconteceu isso, e eu falei, nossa, não vou contar pra ninguém, não vou ganhar nada com isso, só vou contar pra 3 amigos meus bem apegados, e pronto, não vou falar pra ninguém. Foi triste se despedir da família, da casa, da cultura, dos amigos, de tudo que você tem lá. Mas eu não queria ficar ali a vida inteira. Eu sentia que em Cuba não tinha futuro, que não ia fazer nada. Eu via como as pessoas se graduavam em medicina ou em outra especialidade. Eu falava, nossa, sério? Tanto trabalho pra nada? Tanto trabalho pra viver numa miséria extrema? A decisão foi tomada por causa que as coisas iam de mal para pior em Cuba. Cada dia você achava menos comida, cada dia você passava mais dor de cabeça, achando medicação, achando absorvente íntimo, achando cada coisa, gente. Qualquer coisa dava trabalho para você conseguir em Cuba. Era uma miséria extrema, tudo e ela não tá exagerando, né? A gente viu, inclusive naquele vídeo da Laura Sabino, tinha também alguns trechos de um vídeo do Nômade Sincero, que ele foi pra Cuba, ele mostrou um médico aposentado reclamando, falando que não dava pra nada, ele não conseguia fazer nada, que dinheiro era escasso, não tinha futuro, né? Não tem... Realmente, assim, é um país onde você não tem perspectiva de crescimento nenhum. Independente do que você faça, o seu futuro é quase que certamente a miséria, como ela tá falando aqui. É até bizarro pensar que, ainda assim, algumas pessoas lá dentro insistem nesse discurso de que não, que é maravilhoso, que não tem que sair. Claro que ela tá falando que foram os professores que são instruídos a doutrinar, né? Mas eu imagino que algumas pessoas ainda caem nessa doutrinação, que só deixa a situação ainda mais triste, né? A pessoa, ela vive num lugar completamente atrasado, parou no século passado, onde só tem miséria pra tudo que é lado, e ainda acredita que aquilo é o melhor que ela pode ter.
É pouquinho. E chega um momento que você fala, não quero mais, não quero mais. Aí você não pode protestar, não pode falar nada, não pode abrir a boca, tem que falar baixo. É isso o que deixa revoltado ao povo cubano. Logo desses momentos difíceis, eu teve que ir de Holguín, que era a cidade onde eu morava em Cuba, no oriente do país, até Habana, que era a capital de Cuba e ficava no ocidente, uma distância de 744 quilômetros, uma distância extremadamente longa, né, para Cuba, que não tem transporte, e aí o fato de você se transportar é muito difícil, e para você se transportar de um dia para outro sem planejar nada, você tem que ir para a rua, ensinar muito dinheiro na mão, fazer carona, se fala assim, para alguém te recolher e te levar, tá? Mas dá muito trabalho, você pode ficar de 1 até 5 ou 6 horas na rua, esperando que alguém te recolha. Esse é o jeito mais prático para todos os cubanos. Praticamente eu nunca viajei quase em ônibus nacionais, porque assim, ônibus nacionais em Cuba funcionam 5 ou 6 meses antes, vocês garantem a passagem, se tem passagem. E foi assim, pessoal, quando cheguei na Habana, eu teve que ir para casa de uma tia minha. A gente ficou aí uns dias desesperado. Essa é mais uma realidade muito distante aqui do Brasil, né? Eu já vi esse tipo de coisa em filmes. Eu acho que, não sei, ironicamente, eu acho que até lá nos Estados Unidos, pelo menos antigamente, tinha um pouco dessa cultura de ir pra beira da estrada e ficar pedindo carona. Porque eu já vi isso em alguns filmes. Mas aqui no Brasil, eu nunca vi, em nenhuma das minhas viagens, alguém parado no meio da estrada pedindo carona, aleatoriamente. E, obviamente, menos ainda, eu já fiz isso. E nem conheço ninguém que tenha feito. É doideira, né? Desesperados, loucos por ir embora dali. Já quando você está perto de ir embora, eu nunca tinha montado avião também, aí você fica em uma depressão assim, porque já você quer ir embora, já você não tem nada lá. Então eu simplesmente queria ir embora, queria saber como era ficar fora de Cuba. Chegou o dia de ir embora, o voo de Habana para Guyana, Yorton, na capital de Guyana, foi muito bem para meu irmão e para minha mãe. Para mim foi horrível, terrível. Passei todo o caminho vomitando. Acho que eu vomitei umas 5 ou 6 vezes, juro. Acho que foi o estresse, o nervo, mas foi horrível. Quando eu cheguei a Yorton, gente, eu não queria comer nada. Logo de Yorton, eu fiquei uns 5 ou 6 dias ali. Horrível, gente. Primeiramente, lá em Yorton, o pessoal, gente, pelo amor de Deus, eu não quero que vocês vejam o trânsito de lá. Todo mundo anda que nem um doido pela rua. Sério, sério, parecem que estão consumindo droga, sabe? E aí eles andam que nem uns doidos pela rua toda. E, tipo, lá em Yorton é muito quente. Você sai os 10 minutos, aí volta com a marca da roupa. Aconteceu comigo, foi tomar Coca-Cola pela primeira vez, aí quando voltei já estava tudo marcado aqui. Logo de passar uns dias em Yorton, a gente foi de Yorton até Letin, que é uma cidade que fica à fronteira de Guyana até o Brasil. Algumas horas que a gente ficou aí, parecia um deserto aquilo lá, gente. Eu tava muito preocupada, porque já tava vindo as preocupações, a dor de cabeça, a fome e o estresse. E a missão era cruzar a ponte que dividia a Guyana do Brasil, correndo rápido e sem a polícia te ver. Porque no caso da polícia te ver, você ia ser pegado, preso ou deportado para Cuba. Então a gente não queria isso. Estávamos a pouquíssimos passos do Brasil. Gente, eu corri demais, tá? Eu nem lembro como eu corri e como eu subi uma escada que era enorme, uma escada enorme. Aí você tinha que subir uma escada enorme para cruzar a ponte. Eu nem lembro como foi que eu subi essa escala tão rápido. É um lugar tão maravilhoso que as pessoas precisam se submeter a tudo isso para tentar desesperadamente chegar no Brasil, que não é os Estados Unidos, não é, sei lá, Coreia do Sul, Japão, não é um país ultra desenvolvido de primeiro mundo com uma economia super pujante onde as coisas estão às mil maravilhas. Então você calcula, né? Você imagina a situação do lugar para que as pessoas se vejam pressionadas ao ponto de precisar vender todas as suas coisas, pegar caronas com estranhos, sei lá, atravessar o país para chegar até a fronteira e sair correndo com medo de ser pego pela polícia, porque se a polícia te pegar, vão te prender, vão te deportar, você não vai conseguir fugir com o sucesso do país. É maravilhoso, né? Com certeza esse lugar é incrível. Tá? E eu com uma mochila atrás das minhas costas, uma mochila pesada, porque só trouxe uma mochila com minhas coisas para o Brasil. Imagina,
Se eu trouxer todas as minhas coisas nessa mochila, era pesada demais, viu? Minha mãe e o meu irmão e eu correndo naquela ponte enorme, com as mochilas pesadas. Ao mesmo tempo que é incrível pensar, tipo, beleza, todas as coisas que ela tinha na vida dela estavam naquela mochila. Também é incrível você pensar que todas as coisas da sua vida cabem numa mochila, não é? Pra vocês verem o quanto que eles tinham conseguido acumular fugindo com uma mochila. Não sei o tamanho dessa mochila, o que tinha nela exatamente, mas ainda assim, você conseguir colocar tudo que você tem numa mochila é impressionante. Minha mãe asmática crônica, daquelas pessoas que não pode correr porque precisa de bombinha, que não pode se sufocar porque precisa de bombinha. Então minha mãe estava precisando muito da bombinha naquela hora e você não pode parar no meio da ponte, entendeu? E foi horrível, quando eu olhei assim minha mãe estava toda asmática, estava muito, muito desesperada pela bombinha e ela não conseguia, nem sabia onde tinha colocado a bombinha dela. Então foi um momento de depressão, de loucura, mas a gente conseguiu lá, chegou morto lá no meio da ponte. Eu vou mostrar uma foto aqui da ponte pra vocês verem, uma ponte gigantesca. Gente, um detalhe que estou esquecendo é que meu pai veio um mês antes que nós, e nem vou falar disso porque o coitado passou mais trabalho que a gente. Então, quando nós cruzamos a ponte, fomos direto pra Polícia Federal, onde tinha umas 10 pessoas, 14, 15 pessoas. Não deve ser muito fácil você sair correndo por essa ponte sem que a polícia te veja, né? É uma ponte enorme, você tem que passar por toda ela sem ser visto pela polícia. A polícia também é ineficiente pra caramba, né? Não consegui pegar umas pessoas que saem correndo. Ainda bem, né? Sorte da Naji que a polícia não foi mais eficiente. Mas, caramba. Na frente de nós. Obviamente, nós não fomos os únicos que fizemos essa loucura, tá? E essa loucura que nós fizemos é pequena na frente de outras coisas que cubanos fazem para ir embora. Tem coisas mais perigosas, tem coisas mais arriscadas, mas o cubano não tá nem aí, só quer ir embora. A gente recebeu o cunho da Polícia Federal e tudo se deu bem, gente, graças a Deus. E naquele momento eu olhei assim ao meu redor e falei, nossa, mas que loucura que a gente acabou de fazer. E hoje eu lembro daquele momento que eu tinha pensado que o que eu tinha feito era uma loucura. E eu penso bem assim, foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida toda. Se eu não tivesse vindo pro Brasil, eu não estivesse fazendo o que eu gosto. E hoje eu sou grata por tudo que Deus me deu e por estar num país de oportunidades tão maravilhoso. Só tem que trabalhar, amigo. A comida, o dinheiro não cai do céu, que é o que acham muitas pessoas. Tá, daí da fronteira fomos num táxi até Boa Vista, ficamos um dia. E no outro dia de noite a gente veio no ônibus na noite. E chegamos 7h30 da manhã em Manaus, que era a minha antiga cidade. Lembre-se que eu me mudei. E eu nem posso contar como eu fiquei quando eu vi tantos carros, quando eu vi aquela cidade cheia de... Nossa, tanta coisa, né? E olha só que Manaus é uma cidade pouca desenvolvida, né? Em comparação de outras cidades do Brasil. E eu fiquei empatada. Primeiramente pela quantidade de comida que eu via nos mercados, na rua, as maçãs, os morangos. Segundo, pelas construções, né? É difícil. E não que seja o caso de Manaus, mas claramente o que ela tá falando é que mesmo uma cidade pouco desenvolvida do Brasil, você vai pegar a cidade mais ferrada do Brasil, ainda assim vai ser impressionante. Vai ser como se tivesse vindo pro futuro pra uma pessoa que tá acostumada com a realidade de Cuba. Mas é bom, viu? A Laura Sabino foi lá, ficou 15 dias, conheceu, falou que é bom. O lugar é legal, não tem nada de errado, é um lugar normal, como qualquer outro lugar do mundo, viu? Os cubanos estão se matando pra fugir de lá e se impressionando até com uma cidade qualquer de um país de terceiro mundo, porque eles são muito exagerados, esses cubanos. Bonitos. Inclusive eu tenho um vídeo contando como foi minha prisão do Brasil. Na verdade foi um momento único na minha vida. Na verdade já estava preparada fisicamente, mentalmente, que nos primeiros dias no Brasil não ia ser fácil, tá? Não tudo é bonito. Então eu me preparei, trabalhei pra caramba, tá? Trabalhei pra caramba por um salário que dava vergonha. Hoje eu tenho todos os meus documentos certinhos, tá? Que era uma coisa pela qual a gente veio, tá? Porque o Brasil dá documentos pros estrangeiros. Você nunca vai estar ilegal no Brasil. Tipo, eu sou legal, tenho tudo. CPF, carteira de trabalho, RNM, tudo. Então eu
praticamente sou uma brasileira cubana. Não, mas tô muito grata, sério. Então... Bom, que bom que ela conseguiu vir pra cá, mudar de vida. E assim, eu achei mais interessante quando eu fui procurar esse vídeo que tinha me indicado no canal dela. Eu fui dar uma olhada nos outros vídeos que ela tinha postado e os títulos me chamavam muita atenção. Aqui um outro vídeo que eu até acabei assistindo, que foi o que mais fez sucesso no canal dela. Comidas de pobre no Brasil que só os ricos comem em Cuba. Coisas proibidas em Cuba que são comuns no Brasil. Esse aqui eu também separei pra gente de repente assistir em live. O que eu posso comprar com salário mínimo em Cuba? Que tem a ver com o vídeo que a gente viu lá da Laura Sabino, né? Que ela nunca falava sobre o quanto que um cubano conseguia comprar com o dinheiro de lá mesmo. Aqui, ó. Fiquei chocada. Sério que os brasileiros não são obrigados a irem nas passeatas? É sério que os brasileiros querem isso pro Brasil? Mostrando coisas na minha casa no Brasil que eu jamais pensei em ter em Cuba. Coisas que eu não sabia que existiam antes de morar no Brasil. Será que os brasileiros vão acreditar? Que vergonha. Então assim, vocês percebem que muitas coisas aparentemente simples impressionavam ela, né? Tinha comidas que ela não sabia que existia, comida que eram proibidas em Cuba, comidas que os pobres conseguem comer no Brasil, mas que em Cuba são proibidas. Várias coisas que no Brasil a gente vê como coisas de pobre, mas que em Cuba são artigos de extremo luxo, que as pessoas não têm acesso, e ela se deslumbrando com tudo isso. Provavelmente vocês vendo os títulos aí também ficaram curiosos junto comigo, né? Não dá pra ficar reagindo a todos os vídeos, isso aqui ia ficar interminável. Mas, pô, admito que tem muito vídeo dela que me deixou curioso pra ver, né? Por causa dessa comparação, o choque cultural é sempre algo interessante de acompanhar. Especialmente quando, além do simples choque cultural, a gente ainda tem uma tradução dessa realidade distópica, que é uma ditadura comunista, em comparação com um país que, por mais que seja um país de terceiro mundo, um país cheio de problemas como o Brasil, ainda consegue ser incrivelmente superior em todos os aspectos em relação a uma dessas ditaduras comunistas. Mas, por agora, a gente fica com esse react aí da história dela, né? Como foi que ela conseguiu fugir de Cuba, vir pro Brasil e sair daquele inferno, melhorar a sua vida, ter pelo menos alguma perspectiva de futuro. Espero que vocês tenham gostado, fica a recomendação aí para se inscrever no canal da Najimora. Eu já vou deixar aqui a minha inscrição, então indico para vocês fazerem o mesmo. Parece uma cubana muito simpática que posta um conteúdo bem interessante, né? No mais, aquela coisa sempre, deixa like, compartilha o vídeo, passa adiante, deixa um comentário para ajudar no engajamento, dá uma olhada nos links ali da descrição. Muito obrigado pela audiência, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Não querem escutar, não sabem conversar, ou você concorda?